Nossas palestras aqui no Auditório 2. Vamos agora com o senhor Euler Taveira, com a palestra Desmistificando o Vácuo. Eu gostaria de fazer um pedido também em nome da organização. Quando os senhores quiserem falar alguma coisa, levanta a mãozinha, vou estar sentado logo ali para eu levar o microfone até vocês, para o áudio de vocês constarem na gravação. Tá bem? Boa tarde, senhores. Vamos dar continuidade aí às palestras. E hoje o tema que a gente vai falar é sobre vácuo. Então é um tema que é recorrente aí para quem lida com problemas de infraestrutura em banco de dados. E sempre tem aquelas perguntas, aquelas dúvidas com relação a funcionamento ou procedimento que eu devo realizar ali. Então a ideia aqui é dar uma pincelada sobre tudo que envolve o vácuo dentro do Postgres. Se passa, é bom. Bom, então eu sou Euler, sou Principal Engineer na EDB e também sou desenvolvedor do Postgres aí há vários anos. Sou um dos que encabeçam a Associação do Postgres Brasil, que proporciona eventos como esse aqui para vocês. E aí alguns contatos aí de redes sociais e trabalhos que eu faço e publico. Bom, então, para começar, a gente tem duas perguntas a responder. A primeira é o que é o vácuo e por que ele é importante. Então, para eu conseguir responder essas duas perguntas, eu preciso entender um pouco do funcionamento do Postgres interno para que vocês entendam o porquê ele é importante. Então, vamos começar aí falando do o que é o vácuo. Então, o vácuo, ele é um comando do Postgres que ele é utilizado para que a gente recupere o armazenamento ocupado por tuplas mortas. O que seria uma tupla morta? Tupla morta basicamente seria um registro que ele não tem função mais, que ele foi atualizado ou que ele foi removido. Então, esse espaço, para ele ser reaproveitado, ele precisa que a gente consiga fazer essa rotina do vácuo. Quando eu estiver falando um pouco aqui sobre a parte interna, vocês vão entender o porquê que isso não é de modo automático. É claro que a gente tem um modo automático disso, mas eu digo modo automático do tipo que a próxima tupla possa já usar esse espaço disponível. Mas o vácuo, ele não é só isso. Ele não é só recuperar espaços ali e poder reutilizar esses espaços. Ele também previne algumas coisas, como o reinício do ID de transação. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa parte também. Ele também é responsável por atualizar duas estruturas, que é o Free Space Map e o Visibility Map. São duas estruturas importantes. O Free Space Map para ajudar no trabalho do vácuo. Né? Quando eu mostrar ali, vocês vão ver que o Free Space Map mesmo, ele guarda informações sobre aonde estão as tuplas mortas. Então, facilita na hora do vácuo estar fazendo o trabalho, porque ele evita algumas páginas onde ele não precisa, porventura, estar fazendo algum trabalho. Então, o Free Space Map ajuda nesse ponto. O Visibility Map, ele já é mais na área de consultas, porque aproveitando que o vácuo já faz esse trabalho, ele fica sabendo ali onde estão as tuplas, em quais as páginas. Então, na hora da consulta ali, ele consegue utilizar isso aqui dependendo do seu plano de consultas. Bom, e por fim, também já unindo o útil ao agradável,
o Wacom tem uma opção de Analyze, ou seja, já que ele está processando ali a tabela, ele aproveita também, se você quiser, para que ele atualize as estatísticas. A gente vai detalhar isso aqui mais na frente. Bom, então, para começar, como eu disse, a gente tem que entender como funciona a parte interna para que a gente possa chegar no o que o Wacom faz. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é qual é o layout que o Postgres trabalha. Aqui eu detalhei só a página, mas o Postgres, lá no manual descreve direitinho como que é, mas você tem arquivos de dados. Esses arquivos eles têm o tamanho de no máximo 1 GB. E passando disso o tamanho da tabela, ele vai criando múltiplos arquivos de 1 GB cada um. E dentro desses arquivos, vocês vão encontrar blocos. Blocos de 8K, como esse ilustrado aqui. Aqui é 8K porque é o tamanho padrão, tá? Mas o Postgres permite que você crie clusters com outros tamanhos diversos. Então aqui eu ilustrei 8K só porque é o padrão em si. E o que a gente tem na página é justamente, eu tenho um cabeçalho, e esse cabeçalho eu vou tendo itens em sequências. E as tuplas eu escrevo de trás para frente. Então esse é o formato do RIP. E eu acho que dá para ver aqui essas setas. Eu tenho essa seta azul. Ela é um ponteiro aqui, o page header, ele sempre sabe qual é a última tupla que ele inseriu. E ele também sabe qual é o último item aqui. Então, na hora de eu fazer um scan, eu não vou fazer o scan nas tuplas, eu vou fazer um scan nos itens. Porque eu sei, é um tamanho fixo, eu vou conseguir percorrer os itens. E uma vez encontrado um item, eu tenho o ponteiro direto para a tupla. Então, é assim que funciona uma busca ali dentro da página. Bom, por aqui dá para a gente ver algumas coisas. Se eu removo uma tupla, suponhamos que eu removo essa tupla aqui, posteriormente esse espaço pode ser utilizado por uma outra tupla, certo? Mas como uma tabela nem sempre ela tem um tamanho fixo, porque a gente tem campos que são variáveis, então eu tenho tamanhos variáveis. Então aqui na própria imagem eu tenho isso ilustrado, que eu tenho uma tupla aqui longa e uma tupla aqui na ponta curta. E isso dificulta um pouco, porque como que eu vou encaixar a próxima tupla ali? Eu tenho que saber aonde dá para eu encaixar ela. E se dá para eu encaixar ela nessa página. E se não der para encaixar nessa página, eu tenho que encaixar ela na próxima página. Então, é um trabalho árduo fazer esse gerenciamento. Né? Uma engenharia por trás. Ficou legal, ficou muito pequeno. Bom, aqui nesse caso, ficou muito ruim a imagem, mas vamos lá. Aqui o Postgres ele disponibiliza uma extensão que chama PG Inspect. Então a ideia aqui é mostrar para vocês alguns dados dessa página. Então esse PG Inspect vocês podem usar para vocês observarem os dados ali dentro da página. Então aqui, no caso aqui o Page Header, eu tenho uma função Page Header e ela traz as informações da página. Então aqui dá para vocês verem o checksum, algumas flags, o tamanho do bloco especial lá no final, o tamanho da página, qual a versão da página. Isso tudo é disponível aqui para vocês observarem. Bom,
Daí eu tenho a parte de storage. E aí vem uma outra parte também que se encaixa aqui. Porque como eu tenho um banco de dados, eu tenho que trabalhar com um controle de concorrência. O Postgres ele utiliza o MVCC, que é o Multi-Version Concurrence Control, que basicamente é o modelo que ele usa para ele coexistir várias transações no mesmo sistema. Basicamente, o MVCC, falando a grosso modo, ele trabalha da seguinte maneira: se eu estou fazendo uma leitura, essa leitura ela nunca vai bloquear escritas e vice-versa. Uma escrita não vai bloquear leituras. Existem modelos de controle de concorrência que trabalham com travamento de registros, né? Tem alguns bancos de dados aí antigos que trabalham com outros modelos. No caso do Postgres, ele adota o MVCC, que hoje é o modelo utilizado aí pela maioria dos bancos de dados comerciais. Bom, onde que esse controle de concorrência encaixa no que a gente está fazendo? Bom, basicamente eu tenho um conceito que a gente chama de snapshot, que basicamente para ele ter o MVCC, ele precisa saber quais são as tuplas que estão visíveis para aquela transação. Por que eu preciso saber isso? Porque senão eu não consigo fazer isso que é o contrato do MVCC, que uma leitura não bloqueia uma escrita e uma escrita não bloqueia as leituras. Uma snapshot, que a gente precisa entender esse conceito para a gente chegar no ponto do vácuo, ela basicamente vai conter ali uma transação, que é a maior transação que foi efetivada no momento, e as transações em execução. Com isso, eu consigo decidir se aquela tupla está visível ou não para mim. Então, por exemplo, se eu estou numa transação 10 e eu tenho uma transação 20, por exemplo, eu consigo ver através da snapshot se eu consigo ver essa transação 20 ou não, né? Bom, o Postgres, então, ele tem uma estrutura de dados chamada Snapshot Data, que ele tem essa informação. E aqui eu trabalho com dois conceitos. Eu tenho o Xmin e o Xmax. Eu já vou chegar nesse ponto aí. Mas, basicamente, são as transações que ele consegue gravar no início que a tupla começou a vida dela. Então, inserir um dado, ele vai gravar o ID de transação no Xmin. Quando eu chegar a remover essa tupla, ele vai escrever essa transação que eu estou no momento no Xmax. Com isso, aí que chega o ponto da snapshot, eu pego o ID da minha transação e vejo se o meu ID está nesse intervalo do Xmin e Xmax. Porque pode ser que uma outra transação tenha removido aquela tupla, mas como ele ainda está no intervalo, ou seja, a minha transação é mais antiga, eu ainda enxergo aquela tupla. E é por isso que serve esse modelo para eu saber se uma tupla está visível ou não. Bom, vamos tentar ilustrar aqui para ficar mais fácil do que eu ficar tentando falar. Bom, aqui eu criei uma tabela com um campo inteiro, inseri um valor. Aqui eu tenho uma função pg corrente xect id if assigned. Essa função ela retorna qual é o ID de transação que eu estou no momento. Então, toda transação que eu inicio, eu vou ter um ID de transação. Nesse caso aqui é o 809. Então, esse é o ID da minha transação atual. Ali também eu retornei a snapshot, que tem esse formato aqui. A gente já comenta sobre ela.
Então, se depois de inserido e finalizada essa transação, feito commit, eu fizer um select asterisco from tabelas, claro, você vai obter os dados. Mas o Postgres ele tem algumas colunas a mais, que é umas colunas que não aparecem normalmente. São umas colunas de sistema que a gente chama. E uma delas é o ctid, xmin, xmax. O ctid aqui só tá para eu ilustrar uma parte lá da página, mas o que interessa para a gente aqui é o xmin e o xmax. Então o xmin meu é 809. Por quê? Porque a minha transação é 809. E o xmax, como eu não removi essa tupla ainda, ou não atualizei a tupla, ele é 0. Então quer dizer que essa tupla ela tá valendo, né? Todo mundo que estiver numa transação depois da transação 809 vai conseguir ver essa tupla. Se por alguma causa alguém tá com a transação 700, provavelmente ele não vai ver essa tupla, porque ele está numa transação anterior e fora do intervalo aqui do xmin e xmax. Bom, então, continuando esse exemplo, eu inseri mais algumas tuplas, inseri mais 4 registros, ou seja, fiz 5 registros, e aqui eu pedi qual é a transação nova, ele me deu que é 810. Aqui eu repito o mesmo select, eu vou ver que, claro, o primeiro registro que eu inseri na transação anterior, o xmin dele é 809, e das outras é o 810. Então, se eu insiro vários registros na mesma transação, cada registro vai ter aquela transação registrada, no caso 810. Bom, até agora a gente está fazendo um insert. Mas aí a gente vem e faz um delete. Então eu estou removendo uma tupla. No caso é a terceira tupla. Bom, então novamente eu peguei a transação 811. Só que eu fiz um select na tabela para trazer os dados. O que vai acontecer? Como eu estou numa transação nova depois do commit, eu não consigo enxergar essa tupla mais. Então, por isso que aqui eu só tenho 4 tuplas retornadas. A ideia aqui era enxergar o xmax, mas como a tupla não é visível mais pela transação que eu estou fazendo agora, que é o select, eu não consigo ver essa informação. É claro que tem uma maneira de fazer isso, né? Não através do select, mas o PageInspect ele tem uma função onde eu consigo ler os blocos. Então aí que vem a informação dos blocos. Então o PageInspect ele tem uma função onde eu pego o getWholePage, ou seja, eu pego uma página. Que página é essa? Eu passo a tabela e qual é o número do bloco. Então, no meu caso ali, como é uma tabela nova, o bloco que eu estou usando é o 0, que é o primeiro bloco. Com a página em mãos, eu uso essa função heap_page_items, que ele vai me retornar os itens da heap. O que são esses itens da heap, Euler? Exatamente aqui. São essas tuplas. Ele vai trabalhar essas tuplas para mim, né? Os itens ali. Bom, e aqui a gente lembra lá dos IDs? Eu tenho aqui, ó, o xmin, que é essa coluna aqui. Então eu tenho o primeiro que é o 809 e os outros são 810. E eu tenho o xmax. Aqui na terceira tupla eu consigo enxergar 811, que foi exatamente a transação que a gente removeu. Foi a transação que a gente removeu um registro. Então aqui com o PageInspect eu consigo ver exatamente esse registro, que é esse registro aqui. Como que você sabe isso, Euler?
porque aqui eu tenho tdata, que é o dado. Como eu peguei uma tabela simples com inteiros, dá para eu ver o valor do dado aqui. Não está legível aqui. Mas aqui é exatamente o número 3. Né? Um bloco ali para o número 3, para o inteiro 3. Que foi exatamente o bloco que eu removi. Ou o registro que eu removi. Bom, aqui um outro exemplo. O exemplo anterior eu falei do delete. Então agora vamos ver a questão do update. Então eu fiz um update em um registro, no primeiro registro, e novamente pedi qual é o ID de transação, 812. Aqui, novamente, eu não vou estar usando mais o select, porque vocês viram no exemplo anterior que o select eu não consigo ver mais as tuplas que eu removi. Então eu vou usar o page inspect para obter esses dados. Então, como eu fiz o update do primeiro registro, então aqui na página eu consigo ver aqui no primeiro que eu tenho 809, que foi exatamente o ID de transação que foi inserido, o primeiro registro, e eu tenho aqui o Xmax como 812, que foi exatamente a transação que eu fiz o update. Além disso, vocês vão notar que aqui no final tem aqui 6 linhas. Por quê? Se era 5 na tabela, uma que eu inseri primeiro e depois mais 4. Porque exatamente a operação de update, ela é uma operação que você remove uma linha e insere outra linha. Então aqui dá para você ver que ele fez isso porque aqui, ó, no xmin dessa nova tupla que ele colocou, tem exatamente o 812. Então o update ele faz um delete e um insert. Fisicamente é isso que acontece. Por que ele faz isso, Euler? Novamente, por conta do MVCC. Para eu não bloquear quem está lendo o primeiro registro aqui, eu basicamente faço uma cópia dele, crio uma cópia. Outras transações que esse primeiro registro está visível, vai continuar trabalhando com ele normalmente. E outras transações futuras, depois que eu fizer o commit aqui do update, vai estar usando essa outra versão aqui. Por isso que o conceito que a gente trabalha, aqui eu estou falando de maneira não estrita, por isso que aqui o conceito, para esse caso aqui, chama-se tuplas, e eu tenho o conceito de registro. Então a ideia do registro é o registro mesmo que tu enxerga, mas a tupla é algo físico. Então aqui é um mesmo registro, que é esse registro que era o registro 1, ele tem aqui duas tuplas, tá? Em diferentes lapsos temporais. Então, dependendo da transação que eu vou enxergar esse primeiro registro ou enxergar esse último registro. Bom, daí o que acontece se eu passar um vácuo nessa tabela? Então aqui eu fiz um vácuo nessa tabela. Aqui eu já consigo enxergar algumas informações. Ele me disse aqui tuplas, 2 removidas. Então, novamente, por quê? Porque eu fiz um delete e fiz um update. Ou seja, eu tenho 2 tuplas lá dentro que não tem mais uso. Nesse caso aqui, por quê? Porque eu não tenho nenhuma outra transação que está usando a versão anterior da primeira tupla. Porque se eu tivesse esse caso, com certeza o vácuo ele não removeria essa outra tupla. Até que ele chegasse num ponto onde ele considera que ninguém mais está usando, e aí sim ele pode trabalhar com remover aquele espaço ali, não utilizado. Bom, ele dá muitas informações aqui.
também, bem detalhada. Bom, então voltando à tabela, vamos ver como que ficou o layout. Aqui eu já dei uma reduzida no texto para ficar mais fácil da gente entender e visualizar. Então aqui dá para vocês verem que o primeiro está limpo, primeira tupla lá, e a terceira, que foi a que eu fiz o delete, também está limpo. Então são dois espaços que eu posso reutilizar no futuro. Então a ideia do Vacuum é exatamente fazer isso. Alguém pode dizer, bom, vai ficar esses buracos aí, como que o Postgres gerencia essa questão dos buracos que ele vai colocar ali? Bom, basicamente é tudo matemática. Se ele consegue colocar um registro ali dentro, ele vai, e cabe naquele espaço, ele vai colocar. Se não couber, nem, vamos supor que a página está cheia, eu só tenho esses dois espaços. Se não couber, o Postgres vai para a próxima página. E assim por diante. Veja bem que o layout lá atrás, o layout, ele favorece a busca, porque para o Postgres, toda vez que ele lê uma página, ele tem que buscar a página inteira. Então, se eu tivesse só um registro nessa tabela, ou 50 registros, a leitura é 8K, não é o mínimo, é a granularidade mínima. Então, em termos de I/O, não faz muita diferença. Em alguns casos aqui vai fazer diferença se eu tiver muitas páginas com poucos registros, porque aí eu vou estar fazendo muita I/O. Por isso que o Vacuum é importante. Porque se eu estou executando o Vacuum, eu vou ter essas lacunas aqui disponíveis para os próximos inserts e próximos updates. Se eu não faço o Vacuum, eu vou ter muito lixo, que era o caso aqui, nesse ponto aqui. Nesse ponto aqui eu tinha esse U1 e o 3, que basicamente é lixo. Ali eu não reaproveitaria aquele espaço. Toda vez o Postgres ia estar lendo isso aqui e eu não... aquela informação para mim ali não serve de nada. É uma informação antiga, obsoleta, e não serve de nada. E ele está ocupando espaço de uma outra informação que é válida. Então, quando a gente fala da importância do Vacuum, é justamente porque a gente consegue otimizar a I/O. É claro que tem o outro lado. Se você ficar muito preocupado com otimizar muito, o Vacuum também ele é uma operação que gasta recursos. Então, ele precisa ali ter um balanço. Então, por isso que a gente vai falar aqui, ele tem uns limites, ou seja, qual é o número de transações que ele vai trabalhar, é o que a gente chama de idade do ID de transação, para que você consiga fazer as operações do Vacuum. Então, ele não vai fazer depois de 5, 10 transações. Inseri, fiz um update aqui de alguns 100 registros e vou fazer um Vacuum. Não precisa chegar a esse ponto. Porque, novamente, como eu expliquei, você tem os blocos de 8K. Se você consegue executar um Vacuum que ele vai te liberar muito espaço, ok. Mas se ele vai te liberar pouco espaço, ou seja, o banco mudou pouco, não precisa tanto. É claro que o Vacuum não é só limpeza, como eu disse. Ele tem algumas outras tarefas também. E a gente vai abordar isso aqui, vocês vão entender também. Bom, então já que a gente falou um pouco sobre como o Vacuum funciona, a gente vai entender um pouco do potencial do Vacuum. Então o Vacuum, hoje ele tem várias opções, né? Vou detalhar algumas aqui para a gente entender como é o funcionamento dele, que ele não é só limpeza. O primeiro ponto ali que a gente tem, e eu quero frisar, é a questão do Vacuum Full. Então vamos começar por ele. Primeiro que o Vacuum Full foi um
um erro ali de quem nomeou isso. Porque, na verdade, o vacuum full ele é uma outra operação. Ele é uma operação totalmente diferente dessa operação que a gente ilustrou aqui, onde eu vou numa página, busco os registros, limpo eles ali para poder ser reutilizado. O vacuum full, basicamente, ele é uma outra operação. Ele lê a tabela e ele reescreve os blocos em um outro arquivo e depois, ao final dessa operação, ele faz um swap. Ele volta e coloca um arquivo lá e aí um arquivo que eu não tenho os buracos. Então, ele é uma operação à parte, né? Então, o primeiro ponto do vacuum é esse. Tenho em mente alguns pontos. O primeiro ponto é com relação à duplicação. Durante a operação, no pior caso, ele vai duplicar os dados. Porque se eu já fiz um vacuum full e faço de novo, que é o pior caso, se a tabela lá tem 10 GB, ele vai reescrever 10 GB. Depois que ele reescrever, que ele fizer o swap do arquivo, que ele vai apagar os outros 10 GB. Ou seja, se você tem uma tabela de 10 GB e tem 5 GB de espaço, e se você fizer um vacuum full, ele vai dar erro, porque ele vai acabar o espaço em disco. Então, atentar a essa parte. O outro ponto, como eu disse que ele é uma outra operação, ele vai requerer aí um lock exclusivo. Porque ele precisa parar todo mundo que está acessando aquela tabela para que ele faça essa reescrita de maneira atômica. Bom, o outro detalhe que também vem junto com o vacuum é o freeze. Aqui eu poderia ter separado um slide para falar antes disso, mas já vou aproveitar o ensejo aqui e falar nessa parte aqui, que é a questão dos IDs de transação, que é aqueles números que a gente viu ali, 809, 810, 811. Enfim, esse é um número e para o Postgres ele é um número de 32 bits. Isso é um valor histórico, ou seja, eu tenho ali 4 bilhões de números, que parece um número grande no universo, mas se você pensar em termos de transação, é claro que tem um bit ali que a gente não usa, então vai para 2 bilhões. Então eu tenho um universo de 2 bilhões que eu posso utilizar na vida daquele cluster. Na vida, quando eu falo vida, é sem fazer o que a gente vai falar aqui. Então eu tenho uma janela aí de 2 bilhões para poder estar trabalhando sem fazer algum tipo de manutenção. Bom, é claro que se eu chegar nesse ponto e não fizer nada, é o que acontecia lá no passado, eu vou precisar parar o banco, porque senão ele vai usar um valor de ID de transação que ele reinicia esse número, basicamente. Na verdade, vocês podem imaginar ele como sendo um valor circular. Então, se ele é circular, quando ele voltar para o início, você vai começar a enxergar tuplas que já estavam mortas, vamos dizer assim, como sendo visíveis. Então, isso é o que a gente comumente chama de reinício do ID de transação, ou com relação à operação, o que eles falam de wraparound. Então, quando a gente fala assim, tive um problema de wraparound, que eu tenho uma mensagem lá. Antigamente, o Postgres nem tinha proteção para isso. Ele fazia o wraparound e começava a aparecer uns registros na tabela lá que foram deletados em, sei lá, 5 anos atrás. E hoje em dia, isso já tem bastante tempo que foi modificado, mas hoje em dia ele já tem uma proteção. Então, hoje, o Postgres, ele simplesmente para de escrever. Então, se você não tiver uma ação, simplesmente ele vai parar e pronto. Ele vai parar ali e você vai precisar fazer o vacuum. E o vacuum o quê? O vacuum freeze. O que é essa operação freeze?
Então, depois que a gente entendeu essa parte do wraparound, basicamente eu chego em um registro e digo para ele, olha, esse registro aqui, não existe nenhuma transação nesse cluster que está sendo executada que não enxerga essa tupla como visível. Então não tem essa possibilidade. Eu vou lá na página, no item lá no registro e marco lá com uma flag dizendo que esse registro está congelado, ou frozen, que é o nome que o Postgres usa. Então, esse registro estando congelado, eu evito de ter considerar aqueles valores do xmin lá para poder checar a visibilidade. Então, se alguém está lendo e falar assim, opa, ok, o registro está frozen, então não preciso checar o xmin para saber se vai estar visível ou não. Eu já considero que ele sempre vai estar visível. Bom, e o Wacom ele é responsável por isso, e ele faz isso com a opção freeze. Então, se vocês olharem aqui na sintaxe, eu tenho aqui uma opção freeze. É claro que isso é uma operação custosa. Você precisa escrever algo lá nos registros. Então, não é algo regular que você tem que fazer isso regularmente. Bom, daí, é claro, a gente tem algumas opções. O Postgres, por padrão, ele tem ali umas opções com relação a quando ele vai disparar esse freeze. Então, para o Postgres aí, para uma página que tem um XID, e cada página ela sabe qual é o XID mais antigo, ela tem um horizonte aí de 50 milhões. Então, esse é o horizonte que ele trabalha para decidir se ele vai fazer o freeze nessas tuplas ou não. Além disso, o Postgres também tem um outro parâmetro que, no caso aí, ele faz uma busca mais agressiva. Ou seja, ele visita mais páginas do que ele visitaria normalmente. Ou seja, ele desconsidera algumas informações que o Postgres tem e vai fazer mais I/O. Porque aí ele vai visitar mais páginas para poder tentar encontrar as tuplas mortas e fazer o freeze. E aí esse valor é um pouquinho maior, que é 150 milhões. Quando eu falo 150 milhões, vocês vão ver uma informação que o Postgres fornece, que é o age, que é a idade. Então, essa idade geralmente é o quê? É a diferença entre a transação atual, o ID de transação atual, com o ID que o registro foi inserido. Então, o age é essa diferença aí. E, por fim, é mais recente essa tecnologia, o Postgres tem uma opção que eles chamam de fail-safe. Com certeza vocês já viram, talvez, aí, a mensagem ou o auto-vacuum prevent wraparound. Se acontecer isso aí e o auto-vacuum estiver executando, mas o auto-vacuum ele executa de maneira mais gentil, o Postgres tem uma tecnologia que ele evita fazer algumas coisas para poder acelerar o processo, porque o vacuum, vocês viram, ele não é simplesmente limpeza, ele faz outras coisas. A gente vai detalhar um pouquinho aqui. Então, esse fail-safe, ele desabilita algumas coisas para fazer o freeze das tuplas somente de maneira mais rápida. Bom, então, além dessas duas opções que a gente já falou, que foi o full e o freeze,
eu tenho outras opções. Então, o Wacom ele é bem granular hoje em dia. Então, por exemplo, eu posso dizer para o Wacom, olha, você vai processar só a tabela. Você não vai processar, por exemplo, a tabela toast que está ligada naquela tabela. Ou eu posso dizer para ele, olha, você não vai limpar índices, porque isso aí vai me custar I/O, o que eu preciso é fazer o freeze das tuplas. Aqui eu posso falar para ele que para ele ignorar as páginas baseadas ali no que eu tenho no Visibility Map. Eu posso falar para ele se eu quero truncar as páginas ao fim da tabela que estão vazias. No caso aqui, ele trunca só páginas no final, tá? Ele não trunca... Se eu tenho um arquivo... Se eu tenho uma tabela com 10 arquivos de 1 GB lá dentro, se no primeiro arquivo eu tenho espaço ali, ele não vai... ali, quase no final ali, ele não vai reaproveitar não vai fazer o truncate dessas páginas, não. Ou seja, ele não vai dar um shrink no arquivo, não. Bom, verboso, vocês viram aquele tanto de informação que aparece. E, claro, também o Analyze. Então, já que eu estou limpando as páginas ali, estou lendo coisas, eu já aproveito para coletar as estatísticas. Bom, daí o Postgres tem uma opção para você fazer paralelismo. No caso aqui, o paralelismo é só para índices. Tá? Então, se uma tabela ali tem mais de 2 índices, ele pode trabalhar de maneira paralela se eu tiver essa opção aí. E eu posso dizer para ele também não atualizar a estatística do banco de dados, porque lá na PGStat Database, se vocês olharem, eu tenho o XID mais antigo que não foi feito um freeze. Então ele se baseia nessa informação para poder tomar algumas decisões ali na hora de executar o Wacom. E por fim também você consegue controlar qual é o tamanho do ring buffer. O que é esse ring buffer, Euler? Basicamente eu tenho a shared buffers e para fazer o Wacom eu tenho que trazer a página e colocar no shared buffer se ela não estiver lá. Só que se eu tenho uma tabela de 30 tera, ou 30 tera, e eu tenho um shared buffers ali de 50 GB, não vai caber isso tudo lá. E se eu tenho que fazer um trabalho muito grande, o que ele vai fazer? Quando ele ocupar boa parte do shared buffers, ele vai ter que começar a tirar as páginas que outras transações estão usando de lá para fazer a operação do Wacom. E isso é o que a gente chama de trash do shared buffers. Isso vai cair muita performance do banco. Para isso, eu tenho um ring buffer, que é o máximo que eu digo para ele, olha, você vai usar só isso aqui. Depois disso aqui, você não pode usar mais, porque você vai prejudicar as minhas outras transações. Então, ele acaba usando um tamanho limitado ali para esse tipo de operação. Bom, o Wacom em si, se vocês olharem lá, ele tem algumas GUCs, alguns parâmetros que vocês podem utilizar. Então, a operação do Wacom em si, por ela ser custosa e usar muita I/O, lá no início foi pensado um algoritmo para que ele não impactasse tanto em I/O. Então, o algoritmo funciona basicamente assim. Ele tem alguns custos aqui, que são somados. Quando esses custos somados atingem um limite, o Postgres vai fazer um sleep ali no processo de Wacom durante um certo tempo para aliviar um pouco a I/O. E depois desse tempo que ele ficar parado, ele volta novamente o processo. E aqui os custos é uma soma dependendo de onde está a página, né? Se a página estiver no shared buffers, esse custo aqui é baixo. Se eu tiver que trazer a página do disco, já é um custo um pouquinho mais alto. E se eu tiver uma página suja e tiver que escrevê-la no disco e ela estava limpa, é um custo mais alto ainda. Então, ele vai percorrendo as páginas e vai somando esses valores, dependendo do estado da página. Quando ele atinge o cost limit,
ele vai parar pelo cost delay. Bom, aí chegamos no auto vácuo. Bom, o auto vácuo, a ideia dele é que, como o processo do vácuo do Analyze teria que ser manual, e isso é algo perigoso de fazer, dependendo do ambiente que você tem, simplesmente porque às vezes a gente não conhece o workload. É bom ter algo que consiga fazer e automatizar esse processo para você. Então o auto vácuo foi pensado nisso, né? Eu consegui executar o vácuo baseado em alguma heurística para conseguir fazer essas operações para mim. Então o auto vácuo basicamente ele vai verificar a atividade do banco e ele vai decidir qual é a hora que ele tem que disparar ali o vácuo ou o Analyze, ou os dois. Bom, a infraestrutura do auto vácuo basicamente consiste de dois tipos de processo. O launcher, que vocês sempre vão ver ele lá, se o auto vácuo estiver habilitado, e um ou mais workers. Então, isso é configurado também a quantidade máxima de workers simultâneos. Bom, o auto vácuo utiliza algumas fórmulas para ele decidir. Mas basicamente a fórmula é que ele decide, ele vai, por exemplo, dependendo da operação que ele está fazendo, se for o Analyze, ele vai basear no Insert, Update, Delete. Se for só o Vacuum, Update, Delete. Insert não interessa porque interessa sim, mas não para esse caso de limpeza. Então, baseado nessa conta, ele tem um valor de número de registros que ele vai observar, mais um scale factor, que é um fator, e o número de tuplas ali que eu modifiquei. Atingindo esse limite que eu configurar, ele vai disparar o auto vácuo. Isso também vale para o Analyze. Além desses parâmetros que você pode colocar ali, eu já vou mostrar os parâmetros para vocês, eu também consigo dizer para ele só um número. Olha, para caso aqui eu tenho só um valor e você vai respeitar ele. Chegou nesse valor de tuplas modificadas, você executa a operação. Então, para o auto vácuo em si, configuração dele, eu tenho habilitar ele, o número máximo de workers. O nap time não é o nap time que ele vai executar o auto vácuo, é o nap time que ele vai rodar para ele checar as fórmulas, quais são as tabelas que ele precisa ali executar a operação. E eu posso aqui customizar um vacuum cost limit e cost delay para o auto vácuo. Então ele aplica esse valor lá no cost delay e no cost limit. E aqui são os outros parâmetros que eu tenho para fazer aquelas fórmulas. Então aí são vários parâmetros que eu posso organizar. Mas basicamente pro vácuo eu tenho aí o padrão é 20% de gordura na tabela, porque o scale factor dele é 0,2, e pro Analyze é 10%. Então, ou seja, a tabela cresceu 20%, ele vai entrar o vácuo. Se a tabela cresceu 10%, ele vai entrar o Analyze. Falando a grosso modo. Bom, em termos de monitoramento, que eu posso observar essas operações, eu posso usar o Stat Activity, que mostra lá os auto vacuum workers trabalhando. E em versões recentes, eu tenho essa Stat Progress, que eu posso acompanhar as operações em si, incluindo qual é a fase do vácuo que ele está trabalhando. O vácuo está fazendo o quê? Ele está percorrendo a heap, ele está limpando o índice, ele está truncando, então ele tem as várias fases. Então você consegue acompanhar essas fases e consegue ver a quantidade de blocos que ele está processando. Então eu sei se ele está na metade do vácuo, no meio, quase no final.
Então eu posso usar essas visões para olhar isso aí. Bom, aí a gente chega num ponto onde a gente falou sobre o Vacuum Full, a gente falou que ele é uma operação custosa, que ele pode ter alguns problemas, só que aí a gente tem alternativas para ele, né, que são essas duas ferramentas aqui, o PG Squeeze e o PG Repack. São ferramentas que as pessoas utilizam aí para evitar o lock exclusivo do Vacuum Full e conseguir realizar essa operação e compactar a tabela, né? Diminuir ali, tirar o bloat da tabela. Essas são as ferramentas que a gente tem aí disponíveis para poder fazer isso, né? Não tenho questão de preferência de ferramenta A ou B. Já tive algumas experiências não muito boas com o Repack, alguns bugs. E o Squeeze ele já usa um modelo diferente, um modelo que usa o Logical Decoding para fazer para pegar a diferença aí, desde que você começou a copiar a tabela. Então, em vez de usar o Repack e usa Trigger, ele usa a replicação lógica. Meu tempo está quase terminando, mas eu vou usar mais um tempinho em vez das perguntas. Bom, vocês podem perguntar o que o pessoal tem feito aí. Claro, o Vacuum é algo crucial. O que o pessoal tem feito para poder estar melhorando o Vacuum, né? Já tem um trabalho aí, trabalhando na questão de fazer o paralelismo da RIP no Vacuum. Porque eu falei para vocês que tem uma opção paralelo ali, mas ela só vale para índices. Então aqui já tem um patch para fazer o paralelismo da RIP para poder acelerar o Vacuum. E já está em progresso também um novo comando, o Repack, que basicamente é um patch que utiliza a mesma ideia do PG Squeeze para que ele possa substituir o Vacuum Full. E eu consiga fazer esse tipo de operação de maneira online, em vez de estar bloqueando tabelas. E outra alternativa é investigar outras storage engines que não precisem do RIP, ou seja, que são diferentes do RIP e não tem esse problema do Vacuum. Perguntas? Obrigado pela palestra, clarificou bastante coisa em relação ao Vacuum. Na sua experiência, enquanto ao Auto Vacuum, a alteração dos parâmetros, sempre quando você começa a ter um cenário de um cliente que começa a ter muitos problemas com o Auto Vacuum por conta de poucas tabelas, você tende a alterar esses parâmetros a nível da instância inteira, do cluster todo, ou especificamente para aquelas tabelas que estão sendo trigadas mais especificamente? Boa pergunta. Bom, quando você tem problemas com algumas tabelas pontuais, a recomendação é fazer o ajuste nessas tabelas pontuais. Se você está notando que o sistema como um todo ele tem um padrão, um comportamento de alteração que é mais ou menos similar, para evitar que você mexa em muitas tabelas, o ideal é você ajustar o sistema, porque aí todo mundo vai se beneficiar. Se porventura, depois desse ajuste, você achar que ainda tem uma tabela ou outra que usa mais, você vai lá nessas tabelas específicas e faz o ajuste. Partindo do pressuposto que a gente consiga ter o Auto Vacuum devidamente configurado, tanto para tabela, para assim, tá bem feito, bem configurado e bem mantido. A gente conseguiria eliminar a necessidade de rodar um Vacuum manual se o Auto Vacuum tivesse bem configurado? Sim, a ideia dessas mudanças no Auto Vacuum, e se vocês olharem essa quantidade de parâmetros com relação à versão inicial, que era na 8.0, é muito grande. Inclusive a fórmula mudou, entrou algumas coisas novas do tipo, o Auto Vacuum não considerava uma tabela que era append only, que basicamente se você tem uma tabela que é só insert, às vezes o banco batia um wraparound,
e você não entendia o porquê. Mas por que que batia? Porque o auto vácuo ele só considerava, entrava com update delete. E essa tabela ela estava lá há anos só fazendo insert. E ninguém foi lá e fez um vácuo manual. Então depois disso o Postgres colocou um outro componente na fórmula para considerar os inserts também. Então bateu tantos inserts, ele vai lá e faz um vácuo para fazer o freeze nas tuplas. Então ele tem evoluído. Ele tem evoluído aí ao longo do tempo. Oi, tudo bom? Tu falou do Vacuum Fail Safe Age ali mais cedo. Ele é meio que uma config para eu não precisar executar um Vacuum Freeze com aquele Index Cleanup False. Exatamente. É para eu não precisar Ele é uma preocupar com isso. heurística para evitar algumas coisas e fazer só o que é importante. Que é no momento que você está chegando, no caso ali, o valor padrão, se eu não me engano, é 1,6 bilhões. É próximo dos 2 bilhões. Ele já dá o alerta, opa, eu tenho que começar agora. Só que o que ele faz, se ele for no modo gentil do auto vácuo, que tem delay, esses 1,6 que ele iniciou, dependendo do seu workload, ele vai bater os 2 milhões rápido. E aí vai parar de escrever transações no banco. Então, para evitar isso, esse modo fail-safe é uma heurística que desabilita algumas coisas, igual eu falei ali, diminui lá, tira o ring buffer, ele desabilita índice, ele tira algumas coisas e tira os delays também, ele tira essas operações justamente para que ele termine rápido, faça o freeze das tuplas e não chegue num ponto do wraparound. Mas aí é a minha dúvida agora. Se eu já tenho um Vacuum to Prevent Wraparound rodando, sei lá, tá rodando há 2 horas, uma tabela gigante lá que ainda tá escrevendo o tempo inteiro. E já passou desses 1,6 bilhão. Ele só vai funcionar, né, por exemplo, nesse modo mais agressivo ainda? Não, ele vai lá e muda Ele os muda? parâmetros. Ele muda os Essa era a minha parâmetros. dúvida. Aham. Ele muda os parâmetros, ele faz essa heurística para você. Então não Ele preciso já eu, tem por um exemplo, auto cancelar. vacuum wraparound. Aham. Não precisa eu cancelar aquele que tá rodando para deixar ele começar de novo, não. Não. Beleza. Essa era a minha dúvida. Voltando um pouquinho ali, falando da página de 8K, supondo que eu tenha deletado um registro lá e ficou uma tupla dead tuple lá morta. Na hora que eu vou carregar essa página para a memória, ele vai levar esse dado. Ele leva tudo. Por isso, então, é o custo que ele o tem custo. a mais na hora de processar, de fazer essa leitura. Então, né? se você tem uma página lá que ela tem um registro válido, vamos supor que você tem um registro válido lá, que inclusive ele está com freeze, você já fez ele há muito tempo. Aquela página, ela caberia, sei lá, 200 registros, e você só tem um válido lá. Mesmo assim, ele carrega. Por isso a importância do vácuo. Porque pensa só, dependendo do seu padrão, você pode ter você pode ter uma situação muito ruim, que às vezes uma consulta ela vai ler 200 páginas, mas se tu fizesse um vácuo na tabela, ela vai ler só 20. Por isso que antigamente as pessoas, passei o vácuo e a consulta ficou rápida. Mas é claro, ela está lendo 20 páginas. Ela não está lendo 200 mais. Opa, tô no Joel. Se eu tenho uma tabela e o autovácuo ele está frequentemente, né, passando, até porque a gente diminuiu um pouco lá o threshold. Só que na hora que esse autovácuo ele está entrando, está, né, subindo o I/O e enfim. Mexer no cost limit e no cost delay pode ser uma alternativa? Pode, mas tudo tem um trade-off. Se você mexe na questão do delay, o autovácuo vai mais rápido. Consequentemente, você vai aumentar esse limiar dos IDs de transação e se você não fizer um monitoramento, você pode chegar a bater num wraparound. Então, ou o vácuo entrar mais agressivo quando você executar e fazer muita I/O, que seria uma situação pior.
Então, o ideal é que você faça ele regularmente, não interessa a regularidade. Muita gente pensa assim, o vácuo está toda hora executando. Isso é bom, isso não é ruim. Quer dizer que ele está fazendo o trabalho dele. Sim, obrigado. Mais alguém com alguma pergunta? Fazendo correlação que você comentou, beleza, entendi a questão do vácuo para ele tirar as dead tuples. Mas qual que é a relação da estatística em relação às dead tuples? Porque se eu tenho estatística na teoria, beleza que eu tenho dead tuples na tabela, na teoria com a estatística ele não deveria percorrer todas as páginas, certo? Ele não percorre. Ah, tá. Ele não percorre, mas o que ele usa uma outra estrutura de dados para fazer isso aí. Então ele tem lá o Free Space Map, por exemplo, que ele consegue ter essa informação. Ele consegue saber, por exemplo, se ele precisa visitar aquela página ou não. Ou se aquela página tem uma dead tuple. Ou se aquela página, por exemplo, ela tá todas as tuplas nela tá com freeze. Inclusive lá naquele page header, ele tem essa informação. Então, se eu chego numa página, o Vacuum chega numa página e essa página, todas as tuplas delas tá freeze, ele vai pular ela. Ele lê o header. O bit aqui tá dizendo que a página toda tá freeze. Então, ele vai pular para a próxima, ele não tem o que fazer nada ali. E além disso, se tiver, ele vai olhar um contador e ele vai conseguir decidir ou não. Né? Tem uma opção ali de freeze agressivo que ele também olha essa questão. Se ele vai ter que fazer naquele ponto ou se ele pode deixar um pouco mais para frente. Ou seja, se ele vai fazer algo mais agressivo ou se ele vai fazer algo mais suave. Perfeito, obrigado. Bom, se alguém tiver mais alguma dúvida, eu vou estar aí pelo evento e vocês podem conversar comigo. Vamos à próxima sessão.